Se não agisse na matéria, não seria Deus nenhum. Porque agir no espírito até eu ajo, porra. Olha, por exemplo, eu estou falando aqui, estou agindo no seu espírito, meu filho. Agora, estou agindo na matéria, né? Se você chegar aí, professor, né? Estou aqui com um furúnculo, né? Só pode dar um jeito? Eu não posso agir na matéria, meu filho. Entendeu? Então, Deus age na matéria por meios desconhecidos. Porque Ele mesmo criou a matéria para Deus é brincadeira. Eu acho, olha, como é que você sabe, por exemplo, né? Jesus chega lá, o paralítico diz: olha, eu não posso me curar, mas o senhor filho de Deus, o senhor pode. Então daí Deus diz para ele: levanta-te e anda. O neguinho sai andando. Qual é a prova de que houve um milagre? A prova é a coisa material, o sujeito saiu andando, não é um negócio espiritual, você está entendendo? Hoje em dia o pessoal tem mania desse negócio espiritual. Mas Deus não quer nem saber dessa coisa espiritual. Deus fez o mundo material. Olha para o mundo material e você vai entender Deus. Deus é puro espírito, mas Ele se mostra insistentemente pela sua ação no mundo material. Oração funciona, os milagres existem. Vamos dizer, é um dos grandes escândalos do século XX. Esses caras que dão palpite sobre religião e jamais fizeram um único estudo sobre os milagres. Outro dia eu estava lendo no livro do James Roots. Você sabe quantos casos de ressurreição documentado aconteceram nos últimos anos? 73. Ressurreição não é um nego que está clinicamente morto, não, estava morto. Isso aconteceu. Essas coisas acontecem, estão amplamente documentadas. Nunca você vê isso na mídia. Nunca. Tem o caso de uma menina que teve o crânio rachado em dois. A família se pôs a rezar, o crânio colou na frente. Isso foi visto por centenas de pessoas na Indonésia. Nunca isso é noticiado por esses filhos das putas, tipo Folha de São Paulo, Estadão, essa gente toda. Quer dizer, eles querem ocultar a ação de Deus. Ocultar. Tá certo? Então você decide, você acredita. Olha, quando você vê essas coisas, quer dizer, para mim já me aconteceram coisas assim extraordinárias, que eu pedi aconteceram. Tá entendendo? Quando eu não aguentava mais, eu estava no Brasil, que eu estava ficando, ia ficar maluco no Brasil, pedi para Deus me tirar de lá, olha onde eu estou. Mas claro, peça com fé e te será dado. Mas você tem que ter a confiança, porque, veja, toda a nossa cultura nos emburreceu tanto, que a gente acredita que um negócio chamado ciência nos diz o que é a realidade. Não, meu filho, ciência nunca pode dizer o que é a realidade concreta. A ciência recorta certos pedacinhos, tá certo, que se amoldam aos seus métodos e depois aplica os métodos a esse pedacinho e chega a resultados que devem dar mais ou menos certo com relação a esse pedacinho. O recorte inicial é totalmente arbitrário. Ou seja, a ciência conhece aspectos abstrativos da realidade. Jamais pode dizer o que é a realidade concreta. E, portanto, a autoridade que a ciência tem em questões públicas deveria ser limitadíssima. Porque, vamos dizer, nenhuma ciência conhece o fundamento da sua própria racionalidade. Para você fundamentar a racionalidade de uma ciência, precisa uma coisa de fora dela. Olha, em primeiro lugar, se existe uma ética científica, a primeira coisa que a ciência tem que fazer é reconhecer o fato do qual ela não tem explicação. Porque se você só admite como fato aquilo que você já tem explicação, então a ciência se torna impossível, porque a ciência é a busca da explicação de um fato do qual você ainda não tem explicação. Porra! Precisa ser muito inteligente. Tá? Não temos explicação, então o fato não aconteceu. Ora, que merda! Quer dizer, isso é contraditório com a própria definição de ciência. E os caras que falam isso são os mesmos que ficam arrotando importância em nome da ciência. E a gente tem que aguentar isso. Oração funciona. Ela não pode ser testada cientificamente, porque se você for fazer um teste, aqui tem um grupo de pessoas que vai rezar, outro que não vai rezar, para ver quem é melhor. Não funciona, porque a oração não admite ela ser enquadrada dentro de um esquema que a transcende. A oração é a ligação, é a coisa mais alta que tem do ser humano. Ela não pode ser enquadrada dentro de uma pesquisinha. A única pesquisa possível é a pesquisa a posteriori, quer dizer, dos fatos que já aconteceram. Você não pode criar uma situação artificial de oração, porque não é oração, é teatro de oração. Agora, quando a oração foi feita na realidade, foi entendida na realidade, você pode estudar pelo método histórico. É o único método que é acessível a isso. Agora, você querer fazer pesquisa de laboratório e botar a oração dentro do laboratório, como se fosse um coelhinho ou um ratinho, isso é ridículo. Isso é desnatural. Você está falsificando o próprio fato que você quer estudar. Quer dizer, ou o sujeito está orando porque ele crê naquilo e ele está falando com Deus, tá certo?
ou ele está fingindo que ele está orando para o cientista observá-lo. As duas coisas são exatamente opostas. Então isso não pode ser testado por método laboratório, mas pode ser estudado e verificado pelo método histórico. Agora, esse é justamente o método que os caras não querem usar. Eles não querem contar o que acontece. Porque se for contar, você vai ter que admitir que aconteceu.